Queria que agora, com a temporada já finalizada, que você fizesse uma avaliação do que foi o ano do esporte, como é que você viu a chance de o esporte até no finalzinho conseguiu acesso, não rolou, e quais são os planos para 2023? Bom, Nicola, eu classifico o ano de 22, apesar da gente não ter conseguido o acesso, mas nós tivemos aí do ponto de vista administrativo, financeiro, político, um ano bem exitoso. A gente pôde fazer o dever de casa, né? Acho que a gente até conversou um pouquinho isso na outra entrevista. A gente conseguiu fazer com que o mercado do futebol voltasse a acreditar, né, no esporte, na sua gestão, na marca Esporte Clube do Recife. E isso, para mim, tem um valor intangível, né, mas um valor magnífico, né, incomensurável. E a gente passa a partir de 23, a gente passa a voltar a trabalhar com uma certa previsibilidade muito calçada na nossa credibilidade, né? Ou seja, previsibilidade com credibilidade. Porque a gente já não tem mais aqueles problemas que enfrentamos assim que entramos no clube em julho do ano passado, no julho de 21. Foi um ano duro, um ano de muito aprendizado, né? Alguns erros, mas muitos acertos, e conseguimos, né, chegar a uma final de Copa do Nordeste, uma final dura contra o Fortaleza, né? A gente empatou em casa e perdemos por 1-0 no Castelão, uma partida extremamente contestada, né? Onde o VAR nos prejudicou sobremaneira, mas isso não vamos falar sobre isso. E chegamos ao final do Campeonato Brasileiro, da Série B, disputando, né? A gente até a última rodada nós tínhamos chance. Tivemos alguns percalços ao longo do ano, né? A exemplo do que o técnico gaúcho lá nos aprontou, né? Isso trouxe um problema de algo em torno de 6 a 10 semanas aí de interrupção do trabalho, do planejamento, né? Porque a gente teve que ir ao mercado, procurar técnico, o técnico chegar, colocar a sua filosofia, colocar o seu modo de jogar. Então, assim, a gente perdeu aí umas 6 a 10 semanas, com certeza. E isso prejudicou demais a gente. Se não tivesse tido isso, a gente teria tido um bom término de ano. Yuri, o Gustavo, que é meia formado não, ele é de Ceará, mas se destacou ainda, foi pro Shabab Al-Ahly. Ele ainda tem alguma coisa com esporte? Você consegue ajudar a gente a entender onde é que vai jogar o Gustavo? Já especularam ele no Vasco, no Bahia? Você tá sabendo de alguma coisa? Não tô. Quando nós conversamos com o empresário dele à época, em que havia um interesse do mundo árabe por ele, a gente disse só vendia 100%. Ou ele ia de vez, ou a gente não acredita em carregar percentual de atletas quando vai para o mundo árabe. Boa. E reforço, o que você pode contar para a gente? Eu sei que você tem eleição, daqui a pouco a gente até fala sobre eleição, mas já deu para adiantar alguma coisa? Deu para fazer alguma coisa em relação a contratações? Em que pé está o esporte para o ano de 23? Nicola, a gente, dentro do nosso planejamento, eu vou repetir o que eu disse até ao professor Anderson, né, quando eu estava contratando ele, ainda por telefone, né, que ele disse, não, a gente vai lutar para o acesso. Eu disse, o professor, não me serve. Vou lutar para ser campeão. Para ter acesso, não. Eu não quero. Então, a gente quer montar de fato uma equipe, né, dentro de uma realidade, né, uma equipe que dispute de fato o título. Né? A gente quer entrar em campo, quer entrar comendo a grama, né, como se dizia no passado, né, e buscar um melhor posicionamento no campeonato da Série B. E, de fato,
recolocar o clube na elite do futebol brasileiro, que eu acho que é o local que o esporte merece estar. Nós temos 3 títulos nacionais, então isso pesa, então a gente quer estar na elite do futebol brasileiro. Você já tem reforço engatilhado, alguma coisa acertada? Como é que tá isso? A gente já contratou, né, um lateral esquerdo, Filipinho, contratamos um volante, que é o Matheus Vargas, do Fortaleza, o goleiro Renan, né, que era do Atlético Goianiense. Hoje acertamos, ainda não está com o contrato assinado, mas acertamos com um meia, e possivelmente até o final da semana a gente deve acertar aí com um atacante. Sim, esqueci Presidente, também do centroavante Gabriel. Tá. Não tem ninguém assistindo a gente, presidente. Só falta assinar, acho que não tem problema se eu contar, né? Tem pouca gente assistindo, né? O que é, presidente? Só falta assinar, presidente. Deixa ele assinar que a gente divulga. É mesmo, presidente? Não pode dar essa dica pra gente? A gente divulgar. Mas dá uma dica então. Jogava onde, presidente? Eu vou dizer quem é. Não, mas jogou a Série A. Jogou a Série A. Boa. Presidente, tá entre 20 clubes. Já diminuiu bem. Ô, presidente, me fala um pouquinho da SAF. Vários clubes brasileiros já viraram e estão virando SAF, né? Que pé tá a SAF do esporte? Isso vai acontecer? Nicola, isso é uma excelente pergunta. Extremamente pertinente. Eu tenho um entendimento, enquanto torcedor, de que clubes do Nordeste, né, as receitas jamais chegarão próximas da receita de um Flamengo, de um Corinthians, de um Palmeiras, de um Atlético Mineiro, de um Internacional, de um Grêmio. É necessário que haja parcerias, né, que a gente pode chamar de SAF. Né? Na realidade, uma SAF nada mais é do que uma grande parceria, uma parceria institucionalizada. E aí eu estou falando como torcedor, como dirigente, como presidente. Eu acho que esse diálogo ele precisa ser posto, né? Ele tem que ser tido dentro de um ambiente adequado, que é o Conselho Deliberativo do clube, posteriormente com a Assembleia de Sócios. Agora, a gente fazer um debate muito sério, um debate sem um mínimo de paixão possível e vendo o que é melhor para o clube. Né? Acho que eu fui até mal interpretado na entrevista com você, na última, de que eu fiz até um comparativo com o Botafogo. Mas, de fato, a torcida do esporte é uma torcida muito grande, né, para um time do Nordeste, é uma torcida muito grande, exigente, que frequenta estádio. Se você ver as médias de público da gente, são médias muito interessantes. Então, assim, a gente não pode, de forma alguma, aderir à SAF por modismo. A gente pode aderir à SAF porque ela se encaixa dentro do modelo gerencial, de um modelo de futuro para o clube. Né? Agora, salvaguardando as peculiaridades do clube. Né? O esporte tem patrimônio. O esporte é um clube que tem patrimônio, tem um estádio, né? Tem um terreno de 12 hectares no meio do Recife, extremamente valorizado. Tem uma torcida, como falei, gigantesca. Então, assim, tudo isso tem que ser ponderado. Será que a gente consegue fazer face aos investimentos necessários, mesmo sem sendo SAF? Esse debate precisa ser feito. Né? O senhor já foi procurado? Números, entendi. Claro. O senhor já foi procurado? Sim. É mesmo? Fala um pouquinho mais, presidente. Hoje a gente tem, com o NDA assinado, nós temos 5 assinados. E tem um 6º que está em fase de troca de documentação. Só para entender. Quando você fala em assinado, são empresas, grupos de investimento NDAs, que... NDAs são
contratos de confidencialidade. Que formalizaram por meio de um papel e avançar com vocês em conversas, é isso, né? Exato. Eu venho do mercado financeiro, então assim, é muito comum quando qualquer empresa, qualquer fundo de investimento quer analisar uma empresa para compra ou para fusão, enfim, né? A gente chama no linguajar mais técnico, né? Um M&A, se faz essa troca de informações, mas mediante a um contrato de confidencialidade. Isso é muito normal, não tem nada demais, até porque a gente não tem constituído ainda o SAF. Então, presidente, nada vai poder avançar. O senhor tem ideia de quanto é que vale o esporte, presidente? Não, nós não fizemos isso. Eu não me preocupei em fazer esse valuation, porque a gente estava numa fase ainda de reconstrução do clube, né? Da parte administrativa, de governança, da parte financeira, parte patrimonial, né? A gente deu um avanço significativo na parte patrimonial. Então, eu não me preocupei em fazer o valuation. O valuation, eu gostaria muito de poder tocar a partir do momento que a gente fizer o balanço financeiro deste ano de 22, para que possamos, de fato, ter um número mais realístico e começar a debater com os investidores, logicamente, após a autorização por parte do Conselho Deliberativo e do nosso sócio. O esporte vai fechar no azul, no vermelho? Qual vai ser o resultado financeiro do esporte em 22? O primeiro semestre a gente fechou no azul, com 4 milhões e 400 no azul. Agora, no final do ano, eu ainda não tenho esse número, mas a gente deve fechar ao redor disso também, não muito diferente disso. Muito bom. Para quem tinha fechado com 78 milhões negativo. Nossa, que diferença, hein? Tá. Reformulação da Ilha do Retiro, presidente, é um dos projetos que o senhor tem. O que o senhor imagina para o estádio do esporte, o senhor falou do patrimônio da torcida, está muito intrínseco, está muito ligado ao sucesso do esporte, né? O que o senhor pensa para o futuro da ilha? Nicola, eu ao longo do ano, essa experiência, esse mandato tampão que a gente exerceu, né, de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 4 meses, ele foi muito rico para que pudéssemos avaliar onde poderiam vir receitas extras, né? Como gestor, como empresário que sou, me preocupou muito ao chegar no clube e a gente só ter praticamente uma fonte de receita, que era o contrato de televisionamento, né? Então, como gestor, eu precisava pensar em outras fontes. Então, nós estamos, como eu disse na entrevista, nós estamos incrustados no centro do Recife, né? Temos um estádio, um estádio já com 85 anos, né? Uma boa estrutura, mas que precisa passar pelo retrofit, né? A gente precisa fazer uma reforma nele, para que a gente possa trazer a torcida de volta, melhorar a experiência dessa torcida junto ao estádio, né? Então, a parte de tecnologia, a gente já melhorou ao longo do ano, né? A gente tem hoje uma plataforma de venda de tickets de chegada do estádio muito boa. Agora a gente vai para a infraestrutura física mesmo, para que possamos melhorar de fato essa experiência do torcedor. Eu entendo que acho que a maior receita do clube, a partir dessa reforma do estádio, ela passa a ser a receita oriunda do estádio, né? Independentemente de contrato de Série A, eu acho que a maior receita virá de lá, né? E você montar uma arena multiuso, no centro da cidade, que você possa também utilizá-la para shows, né? Ou para eventos, enfim. Aí você monetizar um patrimônio belíssimo, maravilhoso, que você tem no centro da cidade, né? Com área de estacionamento. Presidente.
o próprio Allianz, né? Do Palmeiras. O senhor Eu chegou diria a ter que, com em reunião termos de área, 22 em São Paulo, alguma coisa assim, presidente? nós conversamos bastante com o pessoal da W Torre, né? Eu visitei o estádio Allianz internamente com eles, né? Já debatendo algumas coisas, e temos uma outra construtora também de São Paulo, muito interessada, com fundo, inclusive, para fazer o investimento, e que nós também já assinamos o memorando de entendimento. Ou seja, nós temos duas construtoras, né? Temos um fundo de investimento imobiliário que quer apoiar as duas, caso eles queiram, né? Ou seja, tem dinheiro, tem funding para fazer a reforma. Lembrando, é uma reforma, tá? E fechar o anel, a coberta. E tem funding, tem construtoras e tem um clube ávido por essa reforma. Então, vai sair. Tá. Presidente, para a gente ir para a reta final, por que o senhor deve ser reeleito? O senhor assumiu uma condição de um mandato tampão, de 1 ano e 4 meses. Queria que o senhor dissesse a quem está nos assistindo por que o senhor merece esse voto de confiança na eleição. É final de semana já, né, presidente? É sexta-feira, dia 12. Na verdade, eu coloquei meu nome na disputa. Até gostaria muito de ter tido algum membro da nossa equipe, valorosa equipe, diga-se passagem, que pudesse também ter colocado seu nome na disputa. Mas coloquei para poder dar continuidade a esse trabalho que foi feito ao longo desses 14 meses, 15 meses que nós estamos à frente. Ao final dos próximos 24, eu também não quero mais nem pensar em ser gestor do clube, porque sentar na cadeira de presidente do esporte não é coisa fácil, não. A pressão é muito grande, é honroso, para quem torce, para quem gosta do clube, mas é uma tarefa muito árdua, uma tarefa pesada, em que você abdica, você abdica de estar com sua família, abdica de estar na sua empresa, trabalhando. Eu hoje dedico praticamente 90% do meu tempo para o clube. Então, assim, eu acho que a vontade nossa é única e exclusivamente de dar continuidade a esse trabalho, né, que foi feito até agora, com os novos desafios. Os desafios a partir de agora, a gente tem que, primeiro, não deixar ninguém se acomodar. Né? Como gestor, eu vou buscar isso. Né? A equipe, reformular a equipe, acrescentar mais gente, mais braços, para que a equipe não se acomode. E segundo, a gente buscar, de fato, a concretização de alguns sonhos, né? de alguns objetivos. Né? A reforma do estádio, a reforma do estatuto. Né? O estatuto precisa estar em linha com o que está acontecendo no mundo, nas pautas globais. Nosso estatuto não prevê nada contra, por exemplo, a questão do LGBTQIA+, né, porque é um estatuto muito antigo, contra o racismo, enfim, todas as pautas que hoje os grandes clubes do mundo já têm seu estatuto, a gente também tem que estar em linha. Então, isso é um desafio nosso, da nossa gestão, também de reformular esse estatuto. E a profissionalização. O esporte veio de uma era, Nicola, que os dirigentes eram aqueles abnegados, né? Aquelas pessoas abastadas, né? que tinham condições financeiras, quase que mecenas do futebol. Tá? Hoje já não cabe mais isso. Né? O futebol está mudando. Você que é um baita de um jornalista sabe disso. O futebol brasileiro está passando por uma transformação gigantesca. Isso que a gente está conversando hoje aqui, daqui a 6 meses, essa pauta já está fora, já é outra pauta. A gente está passando por uma transformação, é a Liga, é a SAF, né? A Lei Geral do Esporte, em que eu tive o prazer de junto com outros presidentes de clubes, debater na Câmara dos Deputados durante 3 ou 4 sessões. Tudo isso vão trazer novos atores, né, para o cenário do futebol. Então, o esporte precisa estar em linha com isso. O esporte precisa estar preparado para esse novo momento.
Por isso que a gente, uma das nossos pilares é a profissionalização, né? Trazer gente que esteja capacitado e capacitar a nossa equipe. E não ter mais aquele dirigente apenas o abnegado, né? Apenas o mecenas do futebol, que não existe mais. Não existe mais, não cabe mais na realidade. Ou aquele né? cara que tem muito voto no social e por isso e só tá lá por conta, não por competência, mas por ser um cara que chama voto, enfim, faz absolutamente necessário. Ou por vaidade, né? Por vaidade, claro. Que é o que mais tem, a carteirinha. Então, assim, quem mais sabe sou eu. Eu acho que essa fase transitória da gestão, né, do biênio 23 e 24, ela tem essa prerrogativa de preparar o clube para o futuro. O clube tem 117 anos. Os dirigentes esses dirigentes abnegados trouxeram o clube até aqui. Mas cabe a mim, enquanto dirigente atual, preparar o clube para os próximos 117, mas de outra forma, uma forma mais profissional. Presidente, o senhor acompanhou alguma coisa da Copa do Mundo? Não viu nada? Como é que funcionou, presidente? Bom, eu acompanhei apenas os jogos da seleção e, para não dizer que não acompanhei nenhum jogo fora, eu assisti Inglaterra e França, achei um jogo extraordinário, mas assim, eu tô numa roda viva, Nicola, que eu não tô sem tempo até de respirar, viu? Boa. Presidente, hoje eu não almocei nem jantei, pra você ter ideia. Então eu vou te liberar rapidinho, mas antes eu só queria pegar palpites do senhor. Não, porque, não, assim, tranquilo. Eu lanchei, não almocei nem lanchei, mas não jantei, mas lanchei. Boa. Porque assim, a gente tem o patrocínio da Lucky Box, que é uma casa de apostas esportivas, e todo meu convidado eu trago aqui, peço sugestão de palpites para depois eu poder pensar em alguma coisa. E a gente tem amanhã, era para ser, presidente, Brasil e Argentina, presidente. E vai ser Croácia e Argentina. O que o senhor tem de palpite para o jogo de amanhã? O senhor acha que dá para a Croácia pregar alguma peça? A Argentina já está na final? O que o senhor imagina para esse jogo de amanhã às 4 da tarde? Eu vi o jogo, um jogo rapidamente, partes do jogo da Argentina, no último jogo. E logicamente assisti o jogo da Croácia. Né? Eu diria que a Croácia está com um time bem mais estruturado, né? Muito mais bem postado em campo. E que é uma característica, inclusive, da Croácia. Né? É difícil ganhar da Croácia. É difícil. Uhum. E quando ganha de 1-0 apertado. Então, assim, se eu tiver que apostar hoje num time, eu apostaria na Croácia. Mesmo, presidente? Num jogo inclusive, eu apostaria na Croácia. Tá. Mas jogo de pouco gol, eu gosto muito do futebol argentino. Hein? Tá. Pouquíssimo gol. Jogo de pouco gol, né? Pouquíssimo gol. Tá, boa. E outro jogo de quarta-feira, Marrocos e Inglaterra. O senhor, pelo que eu entendi, o senhor quase não conseguiu ver Marrocos. O time tomou um gol só. Em toda a Copa do Mundo só tomou o gol do Canadá. Não tomou gol contra a Bélgica, contra a Croácia, contra a Espanha, contra Portugal. E enfrenta a França, que é o bicho-papão. O que o senhor acha que vai dar? Aí não tem. Aí é pulo de 10. Aí a França é um futebol vistoso, um futebol maravilhoso. Não tem como ser diferente, não. O Mbappé realmente fazendo aí a diferença, né? Mas o próprio time jogando para ele, né? O próprio centroavante, que agora não vou lembrar o nome dele. O Griezmann, o Giroud? Baita de um Giroud. Tá, baita de um Giroud. Centroavante. Baita de um centroavante. E então vai ser a França. E aí, França e Croácia na final da França, presidente? Eu apostaria que sim. Mas é um jogo duro. Não é um jogo fácil, não. Boa. Não é um jogo fácil, não. Então aí as previsões um belo ataque vai ser um belo ataque contra uma bela defesa. Ataque contra a defesa, jogo de 90 minutos nesse sentido. Presidente, queria desejar sorte para o senhor na eleição, mas que quem vença seja o esporte, que o resultado das urnas eleja o cara mais capacitado, o cara mais pronto para continuar tocando o esporte. Clube gigante, de muita história, de torcedores absolutamente fanáticos, abnegados, apaixonados, que merecem ver o esporte brigando na parte de cima, e muitos dos projetos que o senhor toca são pautas absolutamente pertinentes para os clubes que querem se modernizar. Então, toda a sorte do mundo, as portas do canal do Nicola sempre abertas para o senhor, tá bom? Obrigado, Nicola.
Fico contente aí com a sua observação de que quem vença possa dar continuidade a esse trabalho, né? São 14, 15 meses aí que a gente está à frente do clube, trabalhando muito, né? 10, 12, 14 horas por dia. E assim, eu ficaria muito triste se por acaso o sócio entender que a outra chapa é a melhor para o clube. Eu ficaria muito triste que as pessoas que lá estivessem não dessem continuidade a esse trabalho, que é um trabalho sério, de muito respeito, né? Com muita austeridade. A gente conseguiu chegar onde chegou, ou seja, pegar um clube com uma crise política sem precedentes, crise financeira inimaginável, administrativa, e chegar onde a gente está chegando de forma equilibrada, de forma alicerçada e com projetos. A gente tem projetos, né? A gente hoje já tem tudo na mão para que a gente possa colocar a reforma da ilha, por exemplo, para rodar. Isso só acontece com muito trabalho. Obrigado. Sem a menor dúvida. Que isso, eu que agradeço, presidente. Um abração. Yuri Romão, presidente do esporte, candidato à eleição. Eleição na próxima sexta-feira. Lari, espeta na tela aí, por favor, o site da Lucky Box. Ontem eu tinha feito uma aposta dupla, né? Imaginando as vitórias de Argentina e França para a decisão. O presidente já disse o contrário, está achando que passa a Croácia. Em cima desse palpite dele, vamos dar uma analisada nos jogos. O jogo da França a gente pode falar mais amanhã, né? Mas eu queria me ater a esse Argentina e Croácia, porque o jogo é amanhã às 4, então o próximo programa vai se dar depois da classificação da Argentina ou da Croácia. A vitória da Argentina paga 1,87. Só a título de comparação, quando o Brasil foi jogar contra a Argentina, a vitória do Brasil pagava 1,36, ou seja, para a Lucky Box, o Brasil era muito mais favorito a vencer a Croácia do que a Argentina é. 1,87 a vitória argentina, tá? Eu acho que esse jogo é um jogo para bem pouco gol. Porque assim, a Croácia tem se destacado por empatar muito e por conceder poucas chances para o adversário. Eu, inclusive, ganhei no último jogo contra o Brasil uma aposta de que a Croácia não marcaria gol. Então a gente tem como possibilidade esse under 1,5, significa que só vai ter até um gol no jogo. Se tiver só um gol no jogo, eu ganho 2,63. Outra alternativa que eu queria sugerir para vocês é under 2,5, ou seja, a gente ganha com até 2 gols no jogo. Aí vai depender muito da tua vontade de se arriscar ou não, né? Se você acha que pode ter 2 gols da Argentina, você pode ir nesse under 2,5, ou 1-1, ou 1-0 para a Croácia, enfim. Acho que aqui tem 2 alternativas interessantes. Eu vou ser um pouco mais arriscado. Eu vou nesse under 1,5, imaginando que a gente vai ter no máximo um gol, tá? Vou colocar 50, até porque a cotação é boa, para voltar em R$131. Tá feita essa aposta. É a primeira aposta que eu queria fazer hoje, tá? Eu quero dar mais uma sugestão para vocês de corners. Eu estou mais conhecido como escanteios, né? Se a Argentina tiver mais escanteios do que a Croácia, eu acho que é uma tendência, tá pagando R$1,53. Se houver um empate entre escanteios, R$8,90. Se a Croácia tiver mais escanteios que a Argentina, 2,82. Eu vou fazer uma fezinha também nesse escanteios a mais da Argentina, tá? Acho que a Argentina vai pressionar mais, vai incomodar mais a Croácia, até por isso vai ter mais oportunidades de escanteio. Essa aqui eu estou bastante confiante, então eu vou colocar R$100 para voltar em R$153. Não é uma cotação tão alta, mas é uma possibilidade que eu queria deixar para vocês. E aí a última sugestão que eu queria deixar, vou clicar em all, ou todos, como queira, se vocês estiverem com o navegador em português, e vou procurar aqui aquela história dos ambos marcam ou não, né? Deixa eu ver onde é que está isso aqui, ó. Both teams to score, ou ambos marcam. Sim, pagando 2,14, não pagando 1,66. Deixa eu tirar essa mensagenzinha aqui, que essa 1,66 aqui eu acho que é interessante. O que significa isso, pessoal? Que se nenhum dos times marcar, a gente ganha. Se só um dos times marcar, independentemente de ser a Argentina ou a Croácia, a gente ganha. 1-1, 2-2, qualquer placar que tenha gol dos dois times, a gente acaba perdendo. A cotação de 1,66, vou colocar mais 100zinho, e aí estão feitas as minhas sugestões de apostas para vocês na Lucky Box. Você já sabe, para você apostar comigo, a gente vem, ó, só para não dizer que eu só estou dizendo e não estou mostrando. Vou aqui em apostas liquidadas, tá? São as que já foram consolidadas. Perdi essa última aposta. Eu imaginei que França e Inglaterra terminariam empatados no primeiro tempo, a França venceu o primeiro tempo. Então, uma derrota, mas vai pegando agora. Uma vitória, que é essa aqui do Marrocos e Portugal, eu apostei que não teria gol dos dois times. 2 vitórias, eu apostei que Inglaterra e França teria mais do que 1,5 gol.
3 vitórias, eu apostei que o jogo entre Marrocos e Portugal teria menos do que 2 gols e meio. A quarta vitória, Holanda e Argentina, apostei que os dois marcariam. Quinta vitória, apostei que Croácia e Brasil, o Brasil teria mais escanteios que a Croácia. E a sexta vitória seguida, apostei que Brasil e Croácia, que a Croácia não marcaria gol no Brasil. Tá? Então, das últimas 7 apostas que eu fiz, em 6 eu venci. O retrospecto é legal, então numa dessas, se você gostar de alguma dessas sugestões que eu dei e quiser pensar em fazer um troquinho extra, é super simples, aponta seu telefone celular para o QR Code que está na tela, ou pega o link que está fixado no chat, faz seu cadastro rapidinho e aí você faz um depósito de qualquer valor para ter a oportunidade de apostar. Pode depositar 10, 20, 30, 40, 50, 100, enfim, deposita a quantia que você tiver aí mais ou menos tranquila para poder, de forma recreativa, se divertir com jogos, ainda mais sem Brasil na Copa do Mundo, a Copa perdeu a graça, né? Se você estiver apostando, você pode ter certeza absoluta que o jogo fica ainda mais divertido. E outra sugestão que eu queria deixar para vocês é, quando assistirem ao jogo, assistam com o site da Lucky Box aberto ou com o seu celular. Na Lucky Box vocês vão vendo as possibilidades, entendendo como é que está o jogo, a partir daí vão surgindo ideias de apostas legais também. Combinado? Agradecer ao pessoal da Lucky Box pela confiança e se você puder se cadastrar e fazer seu depósito, isso ajuda bastante a gente.